E aí, pessoal, então, dando continuidade ao nosso módulo 9 do curso de Neuroanatomia Fácil, que está sendo ministrado por mim, Poliana Rafaela, e trata do sistema límbico. Nessa aula, nós iremos apresentar as áreas relacionadas à memória e também apresentar o circuito de papel. Então, esses são os nossos dois objetivos para essa aula, só que antes de mais nada, eu preciso definir com vocês o que é memória, que é a capacidade de se adquirir, armazenar e evocar informações, adquirir, aprender e evocar, lembrar. Então, basicamente, é a capacidade de se aprender, armazenar e lembrar daquilo que foi aprendido. Ela vai ser subdividida quanto a dois pontos, que é quanto à natureza e quanto ao tempo de armazenamento. Nós vamos estar falando sobre esses pontos. O primeiro deles, quanto à natureza, a memória ela se divide em declarativa e não declarativa. A declarativa é aqueles conhecimentos memorizados explícitos, ou seja, é aquilo que eu posso evocar por meio de palavras e de símbolos, tipo, eu consigo lembrar do nome de um amigo e também lembrar da minha data de nascimento. A não declarativa, também conhecida como de procedimento ou motora, os conhecimentos memorizados são implícitos, as pessoas fazem a sua evocação de forma automática e inconsciente. Por exemplo, aquelas pessoas que quando vão trabalhar de carro ou de moto, que saem de casa para o trabalho todo dia, elas começam a fazer isso de forma automática. E aí, às vezes, elas não conseguem nem se recordar de qual foi o caminho que ela tomou. Isso também acontece quando a gente aprende a andar de bicicleta, quando a gente já tem esse sequenciamento motor gravado nos nossos córtex, e também quando a gente quer nadar, basicamente quando a gente aprende algum esporte, a gente já começa a fazer isso de forma mais automática, porque esse sequenciamento motor já foi, essa informação motora já foi armazenada. E aí, quanto ao tempo de armazenamento, nós temos a memória operacional, ou também conhecida como memória de trabalho, em que as informações elas vão ficar retidas por segundos ou minutos, e vai depender da atividade do nosso córtex pré-frontal. Essa memória ela é importantíssima porque aqui nos permite dar uma sequência lógica ao nosso raciocínio, por exemplo, nos permite processar uma palavra, uma resposta para uma pergunta que nos foi feita, e também memorizar números de telefones apenas o tempo suficiente para que a gente consiga discá-lo, e também em pacientes com Alzheimer, em suas fases iniciais, essa memória ela está comprometida. Então, o paciente ele pode deixar um objeto, por exemplo, sobre a mesa, e segundos depois já esquecer de onde foi que deixou o copo, por exemplo. Nós temos a memória de curta duração, que as informações elas vão ficar retidas por algumas horas, de 3 a 6 horas, e que vai depender da atividade do hipocampo. Temos ainda de longa duração, em que as informações elas podem ficar retidas por anos e que aqui vai depender de mecanismos mais complexos para a consolidação da memória, e ela vai depender, assim como a de curta duração, da atividade do hipocampo. Só que aqui eu já ressalto para vocês que o hipocampo, ele não armazena memória. Ele vai ser importantíssimo, sim, para a consolidação dessa, mas ele não vai armazenar. Ele vai trabalhar ela para a sua consolidação nos córtex de associação. Então, agora que a gente já entende o que é memória e também as suas subdivisões, eu posso apresentar para vocês as áreas relacionadas à memória. E aí, semelhante ao que eu fiz com as emoções, aqui eu vou dividir. Aqui a divisão delas está em áreas telencefálicas e áreas diencefálicas. Eu irei iniciar pelas telencefálicas. A primeira delas é o hipocampo. O hipocampo, ela é uma eminência curva e alongada, que está relacionado com o aprendizado e com a memória, que também ele vai ser ativado com a visão de objetos e vai receber fibras do córtex entorrinal e da amígdala. Ou seja, aquelas memórias que tiverem uma carga emocional, elas vão ser melhores armazenadas. Além disso, esse hipocampo, ele tem conexões
com a área tegmentar ventral e com o núcleo accumbens, que são estruturas do meu sistema de recompensa. Então, aquelas memórias que estão relacionadas com algo prazeroso também vão ser melhores armazenadas. Além disso, essa estrutura é responsável pela memória espacial ou topográfica, que é aquela que nos permite navegar no espaço, nos permite nos orientar. Pacientes com Alzheimer em que tem lesão do hipocampo, é comum que eles fiquem desorientados. Então, isso é justamente porque o hipocampo é uma estrutura que está relacionada com a memória espacial. E como eu falei antes, ele não armazena memória. Só que como que a gente chegou nessa importante informação? Então, basicamente, nós tínhamos um paciente em que esse paciente foi submetido a um tratamento cirúrgico em que foram retirados os hipocampos, ambos os hipocampos, para tentar reduzir as crises desse paciente. E aí foi observado que quando foi retirado essa estrutura, a memória operacional estava preservada, justamente porque é uma memória que está relacionada com a atividade do córtex pré-frontal, e também esse paciente ele não conseguia reter nenhuma informação nova após a cirurgia. Só que, curiosamente, a sua memória de longa duração estava preservada. Então, é o seguinte, nós temos essa estrutura que foi retirada e que o paciente ele conseguia se lembrar, evocar memórias de longa duração, mas também não conseguia reter nenhuma informação nova. Ou seja, essa estrutura não armazena memória, mas é importantíssima para a consolidação dessa, ok? Nós temos também o giro denteado, ele é um giro estreito que vai ficar entre o hipocampo e a área entorrinal, e aí ele tem uma estrutura semelhante à do hipocampo, só que diferentemente desse, esse giro ele está relacionado com a dimensão temporal da memória. O que é isso? Ele é o que nos ajuda, por exemplo, a nos orientarmos no tempo, a conseguirmos evocar uma memória e conseguir saber se aquela memória aconteceu antes ou depois de uma formatura, ou antes e depois de um aniversário. Ela nos permite fazer a cronologia temporal. Nós temos o córtex temporrinal. Esse córtex, ele fica medial ao sulco rinal, e aqui nós temos o uncus, então ele fica próximo a essas duas estruturas, ao sulco rinal e ao uncus, e ele é o córtex que está na parte anterior do meu giro para hipocampal. Esse córtex, ele recebe aferências da amígdala e da área septal, e ele tem uma importância extrema, grande, porque ele vai servir como se fosse um portão da informação que vai ser encaminhada para o hipocampo. Então, aquela informação que vai chegar no hipocampo já passou pelo meu córtex entorrinal. Ou seja, a gente já consegue compreender que, mesmo que se eu tiver um hipocampo que esteja trabalhando bem, se eu tiver uma lesão no meu córtex entorrinal, eu vou ter um déficit grande na minha consolidação da memória. E aí, quando a informação passa do córtex entorrinal para o hipocampo, continua-se com o circuito de papéis, que eu vou falar para vocês um pouco mais à frente. Nós temos o córtex para-hipocampal. Esse córtex, ele está na parte posterior do meu giro para-hipocampal. A parte anterior é do meu córtex entorrinal e a parte posterior é o meu córtex para-hipocampal. Ele vai ser contínuo com o meu córtex singular posterior e vai ser ativado pela visão de cenários novos, mas apenas pela visão de cenários novos, ou seja, não armazena a memória de cenários antigos. Nós temos, então, o córtex singular posterior. Quando eu falei do córtex singular anterior, lá na primeira aula, eu falei que ele estava relacionado com as emoções. Então, aqui, diferentemente, o posterior vai estar relacionado com a memória. Então, a gente não pode confundir esses dois córtex, certo? E semelhante ao hipocampo, essa é uma estrutura que está relacionada com a memória espacial ou topográfica.
Nós temos a área pré-frontal dorsolateral. No início da primeira aula, eu falei que o nosso córtex pré-frontal ele estava relacionado com a modulação do nosso sistema límbico, de frear os nossos instintos, a nossa parte irracional. E aí, esse córtex, ele faz parte de um importante circuito, que é o circuito córtico-estriado talâmico-cortical, em que esse córtex vai emitir referências para o corpo estriado, daí para o tálamo, e daí essa informação vai retornar para o meu córtex. Esse circuito aqui está relacionado com o meu planejamento do comportamento, mas esse circuito também nos permite ponderar sobre as consequências de determinado comportamento, e se esse comportamento gerou consequências, também nos permite buscar soluções para aquele comportamento. Essa área tem também uma importante função no gerenciamento da memória. Ela vai determinar o conteúdo da memória operacional que será armazenada. Lembra lá que eu falei que a memória operacional ela vai depender da atividade do meu córtex pré-frontal. Então, é basicamente da atividade do meu córtex dorsolateral, dessa minha área aqui. E aí, como é que ela vai fazer isso? Essa área ela vai ter acesso às outras áreas onde está gravada a memória de curta e de longa duração, e vai fazer tipo como se fosse perguntas. A primeira delas é: a informação já existe? Porque se a informação já existe, então ela não precisa ser gravada novamente, porque iria só ocupar espaço. E aí, se a informação não existir, vai se fazer uma segunda pergunta. Vai perguntar: é relevante? Se for uma informação relevante, aí sim ela vai ser memorizada. Se não for, ela vai cair no esquecimento. Nós temos ainda nas áreas telencefálicas as áreas de associação, que são basicamente todas as áreas do meu córtex, com exceção dos meus córtex primários. Então, córtex motor primário, córtex somatostésico primário, enfim, tudo que for primário vai sair. E aí é nessas áreas de associação onde eu vou armazenar a memória de longa duração. E o Machado, ele traz para a gente uma importante informação. Ele fala o seguinte, que diferentes categorias de conhecimento são armazenadas em áreas diferentes e podem ser lesadas separadamente, causando perdas distintas. O que é isso? Por exemplo, foram feitos testes com ressonância magnética e aí foi observado que a área da memória relacionada à identificação de animais está no nosso córtex temporal, certo? Está no nosso lobo temporal. E aí, aquelas áreas que estão relacionadas com a memória de objetos, tipo de ferramentas, está relacionado com a nossa área pré-motora esquerda. Isso pode se justificar porque, por exemplo, em ferramentas como o martelo, a pista para eu lembrar daquela ferramenta está relacionada com a sequência motora, o movimento motor que eu faço quando eu estou manuseando aquela ferramenta, certo? Então, imagina assim, nós temos basicamente duas áreas bem distintas que não teriam relações entre si, que é a identificação de animais e a identificação de uma ferramenta. Agora, imagina só, se essas duas informações estivessem gravadas em um só ponto do meu córtex. Se eu lesasse esse ponto, eu provavelmente eu correria o risco de perder duas informações que não teria muita relação entre si. E aí, então, o meu córtex, o meu encéfalo faz isso. Ele espalha a informação para que, até como fosse uma forma de sobrevivência. Porque imagina, se a gente tivesse todas as nossas informações gravadas em um só ponto, no nosso encéfalo, a gente viveria com medo, porque qualquer lesão nesse ponto iria nos descaracterizar. Então, isso é um mecanismo adaptativo que o nosso encéfalo ele tem de espalhar essa informação, cada qual no seu cada qual. É uma informação motora em sua área motora e assim por diante. E também, isso é importante porque nos ajuda a acessar uma mesma memória de diferentes formas. Porque, geralmente, uma memória ela tem estímulos visuais, estímulos
auditivos, táteis, tem vários estímulos, então você pode acessar ela pela estimulação, seja visual, seja auditiva, entendem? Então, você não fica só preso a uma forma de evocar aquela memória. Se você tiver uma lesão naquele lugar, aquela memória que você está querendo evocar, você pode invocar ela de outra forma, porque você teve um estímulo, outro estímulo que está também associado àquela memória. E aí, então, finalizando essa parte das áreas telencefálicas, a gente entra nas áreas diencefálicas, que é basicamente os corpos mamilares e os núcleos anteriores do tálamo, que é aquela parte que vai integrar o meu circuito de papéis. Lembra que eu falei lá na primeira aula que o circuito de papéis, ao contrário do que papéis pensava que estava relacionado com a emoção, hoje a gente já sabe que está relacionado com a memória. E aí, antes de chegar ao hipocampo, vamos partir daqui, do córtex entorrinal. Quando eu estava apresentando essa aula, eu falei para vocês que ele era o portão da informação. Para chegar até o hipocampo, a informação primeiro passou pelo meu córtex entorrinal. E aí, ele vai passar essa informação para o hipocampo, a informação vai seguir pelo fórnix, chega aos meus corpos mamilares, segue pelo trato mamilo-talâmico até os núcleos anteriores do tálamo, segue então para a cápsula interna, para o córtex singular posterior, lembra que o anterior está relacionado com as emoções, segue para o giro parahipocampal, volta para o meu córtex entorrinal e vai novamente para o meu circuito. Esse aqui é para o meu hipocampo, esse aqui é o meu circuito de papéis. Ele entre aspas, um circuito fechado, porque esse aqui é o caminho da informação entre essas estruturas. Mas lembrem que está sempre chegando e saindo conexões entre eles, tem sempre aferências e referências entre outras áreas. Mas quando a gente fala do circuito, a comunicação entre essas estruturas é essa comunicação, esse caminho da informação, tá bom? E aí, se vocês se perderam no que eu falei, nesse caminho, aqui tem para vocês uma colinha. Eu comecei e iniciei no hipocampo, como vocês podem perceber, é como se fosse um circuito fechado, certo? E aí a informação aqui só é vocês seguirem essa setinha para saber qual que é o caminho de toda essa informação. Aqui eu trago o nosso resumo do módulo 9, aqui eu trago para vocês as áreas relacionadas com as emoções, tanto aquelas áreas que são relacionadas com a memória. As nossas referências, basicamente, foi utilizado o nosso livro de Neuroanatomia Funcional, do Ângelo Machado, e aí qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês estiverem tendo, vocês podem entrar em contato com a Laan, seja por e-mail, ou seja também pelas nossas redes sociais, que é o Instagram.